Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? 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 Louvado seja o nome do nosso Deus. Maravilhoso é o Deus que nós servimos. Digno de louvor, digno de glória, digno de honra. É o nosso Deus que se faz presente já em nosso meio. Aleluias. Quantos estão felizes com Jesus? Mais um dia que o Senhor nos sustenta, que nos guarda. Se o Senhor está falando em se alegrar, então se alegre na presença de Deus, porque o Senhor nessa noite, Ele quer falar comigo e com você. Aliás, Ele já está falando nessa noite. Quem ainda quer ouvir a voz de Deus nessa noite? Glórias a Deus. Então abra o seu coração, abra os teus ouvidos para a voz do Senhor, aleluias. Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, o versículo é o 8 em diante. Glórias a Deus. O Senhor colocou essa palavra em meu coração para o culto dessa noite, culto de mulheres. Eu pedi a direção de Deus numa palavra, aquilo que o Senhor quer falar. E o Senhor, por esses dias, falou em meu coração, colocou essa palavra em meu coração e direcionou para essa noite, com grandes confirmações. Então eu creio que o Senhor vai falar conosco neste lugar. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante. Todos acharam? Amém? Amém? A palavra de Deus diz assim. Capítulo 17, versículo 8. Amém? A palavra de Deus diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disto primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora, depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Amém? Glórias a Deus. Abra o seu coração para ouvir a palavra do Senhor. Grande é o nosso Deus. Irmãos, por esses dias, nesses tempos, a gente tem visto que no meio do povo de Deus, do povo cristão, nós podemos reparar que o povo fala desse Deus, prega desse Deus, ouve desse Deus, e muitas das vezes até nós falamos, ouvimos, comentamos de um Deus que fez lá atrás, que realizou lá atrás. Mas eu já disse isso aqui, eu quero mais uma vez lembrar a sua fé, que nós servimos a um Deus que fez, mas que também ainda faz. Nós servimos a um Deus que fez e que continua fazendo, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele sempre será, por toda a eternidade, o mesmo Deus. Por isso, nessa noite, eu quero que você ouça essa palavra sabendo que o Senhor preparou essa noite para falar com você e te lembrar que o Senhor, Ele é o mesmo que ainda pode fazer na sua vida. Essa palavra muitos de nós já conhecemos,
sobre uma viúva que com o seu filho estão enfrentando uma dificuldade, período de seca, período de deserto, aonde o seu mantimento acabou, não tem chuva, não tem água, não tem alimento, todos passavam por um momento difícil. Nós conhecemos essa história, quantos de nós já não ouvimos falar sobre o azeite da botija, a farinha na panela? Nós crescemos ouvindo isso no meio cristão. Tem louvores, corinho de fogo que fala sobre isso. Mas nessa noite, para nós entendermos o que o Senhor quer falar conosco, não é somente a dificuldade dessa viúva, mas o texto começa dizendo assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sidom. Aqui é Deus falando com o profeta Elias. Antes de chegar na necessidade da mulher, primeiramente Deus fala com Elias. E nós vamos entender que aqui nessa situação, nesse cenário de seca, neste cenário de deserto, o profeta Elias não está ausente disso. Ele também está pagando por aquilo que ele falou. Quando o Senhor se apresenta a Elias e diz, levanta-te e vai a Sidom, aqui o contexto dessa passagem, nós vamos entender que Elias ele está dentro de uma caverna, ou melhor dizendo, escondido em uma caverna. Por que escondido? Porque diz as Escrituras que havia uma idolatria naquela terra, adoração a outros deuses. Baal era adorado pelo rei Acabe e pela sua esposa Jezabel. Era cultuado, entre outros deuses. A idolatria crescia cada vez mais no meio daquele povo. E nós conhecemos a história, sabemos que Jezabel, ela é conhecida como matadora de profeta. A Bíblia nos fala a respeito de os profetas que se assentam à mesa de Jezabel. Que profetas são esses? Profetas de Deus, mas que se corromperam. Só que Elias, em meio a todo aquele povo, aqueles profetas que se corromperam, ele permanece sendo fiel. Eu quero te dizer nessa noite, que mesmo que o mundo esteja corrompido, muitas pessoas se corromperam, ainda existe homem de Deus na terra. Ainda tem profeta que leva a boa palavra de Deus na terra. Ainda tem gente que mantém a palavra de Deus na terra. Elias, ele mantinha a palavra do Senhor e ele foi contra aquela idolatria, porque a idolatria passou do limite. Jezabel, o rei Acabe, não somente adorava outros deuses, como eles também afrontavam o Deus de Elias. Diante dessa afronta, Elias já não aguenta mais, e ele libera uma palavra. E ele diz assim, vive o Senhor Deus de Israel, cujo perante a face estou. Segundo a minha palavra, não haverá mais chuva e nem orvalho durante todos esses anos. Irmãos, olha isso aqui, o que Elias fez. Com uma palavra, Elias jogou aquele povo no deserto. Com uma palavra, Elias jogou aquele povo na escassez. Com uma palavra liberada, aquele povo entrou numa sequidão, no prejuízo, nas percas. Sabe o que eu entendo desde já? Que uma palavra na boca de um verdadeiro servo de Deus tem muito poder. É por isso que eu te digo aqui nessa noite. É como a palavra do Senhor nos diz em Crônicas, crê nos seus profetas e prosperareis. Creia no que está sendo pregado. Ah, mas o Senhor não falou diretamente comigo. Ele está falando aqui neste lugar. Creia no que sai desse altar. Creia no que o Senhor está falando. Porque quando Deus fala através do teu servo, é Deus assinando embaixo. O profeta Elias disse assim, segundo a minha palavra, não haverá mais chuva. Acabou a chuva. Acabou o orvalho. E aquele povo entrou num período de deserto. Por causa de uma palavra. Aprenda uma coisa, comece a liberar a palavra na tua vida. Há poder na tua palavra, tanto para o bem como para o mal. Elias liberou uma palavra, e assim que ele liberou essa palavra, a palavra de Deus nos diz que o Senhor vem e dá uma direção para Elias dizendo, levanta-te e foge, e vai para o Querite, da além do Jordão, e habita ali, e beberás água do ribeiro, e eu já ordenei aos corvos que te alimente. De manhã
e de noite. Irmão, já parou para pensar nisso aqui? Se fosse eu e você, já ia falar: Senhor, os corvos para me alimentar? Mas Elias obedece, porque quando ele libera uma palavra, o Senhor já dá livramento. Olha o Deus do livramento. Porque ele sabia que ali ele declarou o fim dele naquele lugar. Se Jezabel já gostava de matar profeta, quem dirá agora que jogou esse povo no deserto? Então Deus dá uma direção. Entenda nessa noite, nós servimos o Deus de direção. Deus diz para Elias: vai para o Querite e habita ali, porque eu já dei ordem aos corvos que te alimente. Elias, ele vai, e ele habita ali, e a Bíblia diz assim que os corvos traziam pão e carne pela manhã e de noite. Todos os dias, ele bebia água do ribeiro, e todas as manhãs e todas as noites os corvos traziam carne e pão. Aleluias. Deus já confirmou nessa noite, através da missionária Renata, que Deus é Deus de providência. Sabe quando falta tudo, parece que já não vai dar mais jeito? Nosso Deus é Deus de providência. Irmãos, é interessante que aqui Elias não pediu direção, ele não pediu providência, ele somente recebeu uma palavra de Deus: vai para o Querite, porque eu já ordenei aos corvos que te alimente. Entende isso, meus irmãos? Que quando Deus te dá uma direção, Ele já te dá o sustento. Entenda uma coisa, meus irmãos, que quando Deus, Ele te dá uma ordem, Ele já tem a providência para a tua vida. Ei, aqui a palavra do Senhor não veio que Deus ia mandar os corvos, Deus já ordenou aos corvos. Entenda que quando Deus te dá uma direção, Ele já deu a ordem da providência. Aleluias! Ele está no Querite, dentro de uma caverna. E a Bíblia diz que por muitos dias, a gente não sabe quanto tempo, mas por muito tempo ele ficou ali sendo alimentado pelos corvos de manhã e à noite, e bebia a água do ribeiro. Sabe, meus irmãos, o que eu entendo aqui? E procurando saber, a gente entende que os corvos naquele lugar, no Oriente Médio, para aquele povo, é um animal impuro. É como o urubu. É um bicho impuro para eles. Mas Deus usa esse animal impuro, improvável, para alimentar o profeta. Sabe, meus irmãos, que urubu, que corvo, gosta de carne. Gosta de carne. E o detalhe, estudando e procurando saber, é um animal que esconde o seu alimento. Quando ele encontra o alimento, para a carne apodrecer, ele pega e leva para um local escondido e deixa lá, para voltar depois. Sabe o que eu imagino? Que o urubu levava a carne para esconder. Quando ele chegava naquela caverna, ele não sabia que ele estava colocando o alimento no prato do profeta. Para você não achar que eu estou pregando somente sobre animal, sobre urubu, sobre corvo, o que eu quero te dizer aqui nessa noite, e Deus está mandando te dizer, que através desse animal impuro, quem que gosta de viver da carne? Quem que gosta de podridão? É o impuro aí fora, é o ímpio aí fora, é aquele que não tem nenhum compromisso com Deus aí fora. Sabe, meus irmãos, que Deus está dizendo aqui nessa noite para você? Que quando Deus quer te enviar providência, Ele usa quem for preciso. Ele usa o que for preciso, da maneira que Ele quer, da maneira que Ele acha. Ele pode usar aquele impuro lá fora, pode usar aquele rapaz que não tem compromisso com Deus, que nem a Deus serve, que fala mal de crente, mas Deus pode usar ele para poder te abençoar. Deus usa o pecador, o ímpio, Deus usa os teus servos, usa, mas Ele também usa quem for preciso. Mas se Ele quer te enviar providência, Ele vai te enviar. Aleluias! Oh, glórias a Deus! Não importa como seja, o que Deus envia, Ele envia. Os corvos alimentavam de manhã e à tarde. E Elias está ali, bebendo água do ribeiro. Parece que eu estou pregando sobre outra palavra daquilo que eu li, mas você vai entender. A Bíblia diz que depois de muitos dias, porque não havia chuva e nem orvalho, o ribeiro secou.
E depois que o ribeiro secou, a palavra de Deus veio a Elias mais uma vez dizendo: levanta-te e vai para Sidom, para Sarepta, que é de Sidom. Ele está ali sendo alimentado de manhã à tarde e bebendo água do ribeiro. Sabe o que eu posso imaginar? Que o profeta Elias já estava até se acostumando com essa vida. Estava até favorável para ele, sendo alimentado, sustentado e bebendo água do ribeiro. Só que quando a Bíblia diz que o ribeiro se secou, eu posso imaginar e usar o pensamento, sem ferir o texto, que a gente entende que um ribeiro não seca de uma hora para outra. O ribeiro não fica seco de uma hora para outra. A gente sabe que o ribeiro ele vai se secando, secando, secando até tornar um fiozinho. E depois ele seca de vez. Talvez Elias não estava percebendo, ou percebeu, que o ribeiro estava secando. E talvez ele já estava caindo em si, que estava chegando o momento dele tomar uma decisão. Sabe o que Deus fala no meu coração nessa noite para te dizer? Fique atento aos sinais que Deus te dá. Fique atento aos sinais para ver se não tem nenhum ribeiro secando em alguma área da tua vida. Talvez esse ribeiro está secando e você não está entendendo que Deus está te dizendo assim, ó, está chegando a hora de você tomar uma decisão. Está chegando a hora de você se levantar. Está chegando a hora de você sair deste lugar, deste ribeiro, dessa caverna. E entenda que aqui o ribeiro estava secando e secou. Quando o ribeiro secou, Deus falou com Elias. Talvez ele nem percebeu isso. E o ribeiro secou. Talvez em alguma área da sua vida o ribeiro já até secou. E Deus está te dizendo, levanta-te. Está esperando a providência do mesmo lugar? Se o ribeiro secou, não é para o teu mal. Se o ribeiro secou, não é para a tua maldade tua, não. Se o ribeiro secou, é porque eu já tenho uma nova direção para a tua vida. Se o ribeiro está seco, não é para te destruir. Se o ribeiro ficou seco, é porque eu já tenho uma nova direção para a tua vida. Entenda uma coisa, existem lugares, existem situações, existem momentos que a provisão de Deus vai ser por um momento. É momentâneo. Tem certos lugares que Deus te coloca, que não é para sempre. É porque Deus te colocou ali para uma providência momentânea. É momento de se levantar e de seguir a direção de Deus, porque Deus tem para te usar em outro lugar. Aleluias. Oh meu Deus, aleluias. O ribeiro secou e a palavra de Deus veio a Elias dizendo, levanta-te e vai a Sidom, porque ordenei ali uma viúva que te sustente. Olha para você ver como Deus é maravilhoso. Depois de Elias ficar naquela caverna, sendo sustentado pelos corvos, bebendo água do ribeiro, durante um período de seca, durante um período de deserto, eu acredito que Elias entendeu. Ele teve a convicção de que Deus é Deus de providência. Ele sai dali com uma certeza e uma convicção que Deus é Deus de providência. E quando Deus te leva para uma experiência e te leva para algo particular, não é somente para você. Elias agora ele vai sair com essa experiência dessa caverna. Ele vai sair deste lugar com experiência. Para quê? Porque agora Deus vai usar ele através daquilo que ele viveu. Porque uma coisa é alguém falar daquilo que ele vê, daquilo que ele ouve. Agora outra coisa é o homem falar daquilo que ele vive. É falar daquilo que ele passa. É falar daquilo que ele já viveu. O peso é totalmente diferente. Por isso que quando Elias chega diante daquela situação, ele não teme. Porque ele sabe que se ele viveu algo, uma providência, Deus vai suprir. Deus vai abençoar. Deus vai dar direção. Aleluias. Oh, glórias a Deus. Levanta-te, Elias, e vai a Sarepta, que é de Sidom. É interessante que o texto começa dizendo, e veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo, eu já disse isso aqui também e repito mais uma vez, seja guiado pela palavra de Deus. Não seja guiado por aquilo que falam, que pensam, que agem ao teu respeito. Seja guiado pela palavra. Seja guiado por aquilo que Deus fala na tua vida. É Deus quem te dá direção. A palavra do Senhor veio a ele dizendo, vai a Sidom, porque ordenei ali a uma viúva que te sustente.
A Bíblia vai dizer então que Elias ele se levanta e vai a Sarepta, que é de Sidom. E quando ele chega ali próximo à porta da cidade, a Bíblia diz, e nós lemos, que ali está uma mulher apanhando lenha. Oh, glórias a Deus! Irmãos, isso aqui me chamou a atenção, que no meio desse deserto, dessa escassez, no meio dessa dificuldade, ali tem uma mulher apanhando lenha. Detalhe, é viúva, com um filho, apanhando lenha. O que eu quero te dizer nessa noite, que mesmo na dificuldade, não pare de fazer alguma coisa. Faça alguma coisa. Essa mulher, ela estava apanhando lenha. Para quê? Para preparar o seu último alimento. O que ela poderia fazer? Quer saber o meu último? Então não vou nem preparar. Se eu já vou morrer depois desse alimento, para que eu vou adiar a minha morte? Mas aqui eu vejo uma mulher lutando até o fim, lutando até onde pode, lutando até o último, mas ela não desiste. Eu quero te dizer uma coisa, tente até onde der, porque na hora que não der mais, a providência chega. Quando não der mais tempo, não tem mais jeito, Deus envia a providência. O profeta vem, a palavra de Deus chega, a providência vem. Ei, olha para você ver, essa mulher estava apanhando lenha no momento da dificuldade. Então o profeta Elias chegou até ela e disse: traze-me, peço-te, um pouco de água que beba. Olha o que o profeta pediu. Foi pedido justamente aquilo que faltava naquela terra. É interessante, meus irmãos, que o profeta Elias, ele é um representante de Deus na terra. O profeta tem um símbolo muito forte na Bíblia Sagrada. Para quem não sabe, Elias já tem no seu nome o próprio nome de Deus, que dá o mesmo sentido para a palavra Yeshua, Elias. E no hebraico também é uma junção de duas palavras. Por que eu falo isso? Não é querendo enfeitar a mensagem, porque naquele povo, naquela época, se tem uma coisa que eles levam muito a sério, é um nome. Porque tem significado para eles. Elias é uma junção de duas palavras, El, Eliá, que significa poder de Jeová. Elias carrega em seu nome o poder de Deus. É como se ele se chamasse poder de Deus. Essa mulher está apanhando lenha e faltando tudo. Mas o que ela não sabe é que o poder de Deus chegou até ela. É que o poder de Deus chegou ao encontro dessa mulher. Eu quero te dizer nessa noite, para você animar, que o poder de Deus chegou até a tua vida nesse lugar. O poder de Deus chegou na tua história. Eu não sei o que lhe faltava, eu não sei o que você está passando, mas uma coisa é certa, Deus me trouxe com essa palavra para te dizer, Ele veio para entrar com providência, Ele veio para entrar com resposta nesta situação, aleluias. Oh, glórias a Deus. Elias, ele chega e pede justamente aquilo que mais precisava. E Deus não é assim? Tem hora que Deus pede para a gente justo aquilo que parece que para nós é mais difícil. Parece que Deus pede justamente aquilo que é mais improvável. Parece que Deus pede aquilo que é impossível para nós. Veja que o profeta está pedindo, traz-me um pouco de água. Interessante que ela não negou. Ela se dispôs. A Bíblia diz que indo ela buscar, ou seja, ela não negou, ela foi buscar. Quando o Senhor te pedir algo, não negue para o Senhor. Não negue para Ele. Ela foi buscar. Só que Deus, Ele vai além. E Ele toca ainda mais a fundo e diz: peço-te, traga também na tua mão um punhado de pão para eu comer. O profeta estava com fome. E quando ela foi para buscar a água, e o profeta pediu isso, aí infelizmente ela teve que se abrir para o Senhor.
E sabe o que acontece, meus irmãos? Muitos de nós, quando Deus nos pede algo, a gente vai justificar com Deus, dizendo: não tenho, não posso. Essa mulher, ela disse para o profeta assim, ó: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho. Vive o Senhor teu Deus, é o que ela está dizendo, é assim, ó: tão certo como vive o teu Deus. Ou seja, ela está sendo clara, transparente com Deus, dizendo: tão certo como vive o teu Deus, nem um bolo tenho. Quando Deus nos pede algo, quando Deus fala algo com a gente, a primeira coisa que a gente olha é aquilo que nos falta. Te chamei para ser pregador, Senhor, não sei falar. Te chamei para uma missão, Senhor, não sei fazer. Te chamei para ser levita, Senhor, não sei cantar, não sei louvar, minha voz é desafinada. Todas as vezes que Deus pede algo, nós olhamos para aquilo que nos falta. Essa mulher olhou para ela mesma e disse assim, ó: nem um bolo tenho. Tão certo como vive o teu Deus, nem um bolo eu tenho. Primeira coisa que ela disse é aquilo que lhe faltava, aquilo que ela não tinha. E depois ela vai logo dizer: se não, um pouco de farinha na panela e azeite na botija. Ela rasga diante do Senhor dizendo: e vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Ela declarou tudo aquilo que ela estava passando para o profeta. Comece a declarar para Deus tudo que você está passando. Comece a declarar para Deus tudo que você está vivendo. Comece a declarar para Deus aquilo que você precisa, ou até mesmo o que lhe falta, porque o Deus da providência, aleluias, o Deus que nós servimos, aleluias, Ele é Deus de providência. Nós louvamos aqui dizendo: Jeová Jiré é o nome dele. O nosso Deus não tem apelido, não, ele tem nome. E o nome dele é Jeová Jiré, Deus provedor, Deus que provê, é Deus que manda, é Deus que faz, aleluias. Oh, glórias a Deus, aleluias. Eu sinto graça de Deus nesta palavra para te dizer: não é o fim, o Deus da providência chegou ao teu encontro, aleluias. Oh, glórias a Deus, aleluias. Oh, grande Deus. Ela declara para o Senhor dizendo tudo o que lhe falta, a única coisa que ela tem, aleluias, e a situação que ela está. Só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Você tem um pouquinho para oferecer para Deus? Nós sabemos que o nosso Deus, ele gosta de contrariar, não ir contra, sabe? Ir contra a nossa lógica. Se você tiver um pouquinho, Deus, ele pode fazer muito através disso. Um pouco para Deus se torna muito. Seja fiel no pouco para você ver. Seja fiel no pouco para você ver se Deus não é Deus do muito também. Oh, aleluias. E ela só tinha um pouquinho, e ela disse para o profeta: só tem um pouco de farinha na panela e um pouquinho de azeite. Isso me lembra até a outra viúva que disse: eu não tenho nada em casa para o profeta Eliseu, lembra? Senão uma botija de azeite. Aí sabe, eita Deus, isso aqui veio agora. Sabe quando os pregadores falam assim: isso aqui desceu fresquinha? Isso aqui desceu fresquinho agora. Sabe que o profeta lá, Eliseu, falou para a mulher viúva, que também não tinha nada, ameaçada de ser levado os seus filhos? O profeta disse para ela assim, ó: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Não é vergonha você pedir oração, pedir força, unir a fé, porque através disso Deus traz o mantimento. Deus preenche e enche os vasos. Deus renova, Deus levanta, Deus multiplica.
e entenda que Deus não precisa do muito para fazer, Ele só precisa de um pouco. Deus não precisa de grande, Deus precisa do pequeno. Deus não precisa, da sua capacidade, é Ele quem faz, é Ele quem realiza, é Ele quem opera, é Ele quem faz todas as coisas, porque já foi dito aqui nessa noite, é tudo para Ele, por Ele, é tudo para o nosso Deus, aleluias. Se eu e você pudesse fazer, irmão, você acha que a glória seria dele? Quando Deus falou com Gideão, Gideão, tem muitos aí com você, vamos diminuir isso aí. Deus não precisa de muito, porque grande é Ele para realizar na nossa vida. A Bíblia diz que essa mulher declarou, dizendo, só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E estou aqui com 2 gravetos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Irmãos, olha que sério que era a situação. Nós não estamos falando de uma historinha. Nós estamos falando da palavra de Deus, do que está escrito. Quem crê no que está escrito aqui nesse livro é a palavra de Deus. Aquela mulher estava próximo de morrer, de comer o seu último alimento, da sua última providência, do seu último sustento. E o que eu quero te dizer nessa noite, através dessa palavra, quando chega no final, quando você acha que é o fim, aí Deus põe uma vírgula, aí Deus te dá uma nova direção, aí Deus faz acontecer, aleluias. Para que comamos e morramos. Quando ela diz isso, irmãos, nós entendemos como estava a situação daquele lugar. Quando Elias declarou que não haveria chuva nem orvalho, aquela palavra afetou a todos. Aquela mulher estava sofrendo por causa da sequidão. Sem alimento. E chegou no seu último alimento, onde ela ia preparar, comer e depois morrer. Quando eu li isso aqui, que ela disse, para que comamos e morramos. Ela pensava que era o fim. Ela pensava que seria a sua morte e a morte do seu filho. Ela pensava que não tinha mais jeito. Eu quero que você pense aí, o que para você parece que não tem mais jeito? Quando eu li isso aqui, sabe de quem que eu lembrei? Eu lembrei da serva egípcia, de Sara, mulher de Abraão. Aquela que teve o filho da precipitação de Abraão, Ismael. Depois que ela gerou um filho de Abraão, que o menino cresceu, depois que Deus cumpriu a promessa na vida de Sara e Isaac também nasceu, elas começaram a ter problema dentro de casa. Então Sara diz para Abraão assim, despede o teu filho e esta mulher, e esta serva egípcia. Você conhece a história, a Bíblia diz assim que esta serva egípcia de Abraão e de Sara saiu com um odre de água e pão. Ela saiu errante para o deserto de Berseba. Abraão despediu ela de madrugada. Imagine essa mulher saindo com seu filho de madrugada para um deserto sem saber para onde ir, sem saber aonde ia chegar, sem ter um destino, sem ter um lugar. A Bíblia diz que ela é despedida e ela sai. Quando ela sai, a Bíblia diz que ela sai errante para o deserto. Errante não é porque estava em pecado, errante é porque ela não tinha uma direção certa. Ela saiu sem saber para onde ir. Eu não sei qual situação que você olha e pensa, o que será? Não sei para onde ir. Como vai ser? Aonde será o meu destino? Eu não sei qual situação você se encontra sem direção. A Bíblia diz que essa mulher saiu errante para o deserto com seu filho, com um pouquinho de água e pão. E quando acabou a água, acabou o pão, no meio de um deserto, sem saber onde estava, também ela pensou que ia morrer. Ela pensou que seria o seu fim. Ela pensou que tudo ia acabar. A Bíblia diz que ela clamou a Deus. E uma de suas palavras, que eu achei muito bonito, ela diz assim,
Tu és o Deus que me ouve. Tu és o Deus que me vê. Quando ela clama e ela não encontra solução nesse deserto, a Bíblia diz que ela pega o seu filho, deixa ele debaixo de um arbusto, porque ela dizia assim: eu não suportarei ver o meu filho morrer. Ela deixa o seu filho e sai. A Bíblia diz que distância de um tiro, de um arco de flecha, ela ficou uma certa distância para não ver ele chorar e morrer. Aramanduriá, suribicandarácia. Oh, meus irmãos, eu estou pregando aqui de causas impossíveis que você olha e pensa que não tem mais jeito. Eu estou pregando nessa noite aqui de coisas que você olha e não encontra saída. Eu estou pregando de algo aqui na tua vida nessa noite que você não encontra solução. Eu estou pregando aqui nessa noite diante desse Deus cujo perante a face eu estou. Eu estou pregando aqui diante desse Deus que você pensa que não tem mais saída, mas Deus me enviou com esta palavra para te dizer: não temas, não temas, aleluias. Oh, glórias a Deus! Oh, glória a Ti, Jesus! Glória a Ti, Jesus! Ela não queria ver o seu filho morrer. E distante, ela dobrou o joelho, chorou. E quando ela achou que seria o fim, sem água, no deserto, a Bíblia diz que um anjo bradou do céu e disse para ela: o que tens, Agar? Não temas. Deus disse, o anjo disse: não temas. Anjo enviado de Deus. Oh, aleluias. Eu venho aqui, irmãos, enviado de Deus para te dizer com essa palavra: não temas. Não temas, Agar, porque Deus já ouviu a voz do menino. Aleluias. Oh, glória a Deus, aleluias. Deus já ouviu a tua oração. Aramandará, suribicandarácia. Deus já ouviu o teu clamor, aleluias. Deus, como diz Agar, Deus que me vê, meu Deus do céu, se você soubesse o que eu estou sentindo nesse altar, se você soubesse o que eu estou sentindo aqui hoje, o Senhor decidiu nos visitar agora de uma maneira diferente, e para te dizer nessa noite: não temas, não é o fim, porque eu sou o Deus de providência, eu sou o Deus que venho suprir a tua necessidade, aleluias, oh glória a Deus. Oh, glória a Ti, Jesus. Aleluias. E o anjo disse para Agar: não temas, porque Deus já ouviu a voz do menino. Sabe o que isso significa? Que Deus Ele vê, que Deus Ele ouve, que Deus conhece a sua aflição. Quando chega no limite, irmãos, é interessante, né? Que o nosso Deus gosta de trabalhar no limite. Quando chega no nosso limite, Deus chega com providência, aleluias, para mostrar que Ele é Deus e não precisa de provisão dos homens, não precisa de circunstância dos homens. Ele permanece sendo Deus soberano. Aleluias. Quando ela disse aqui ao profeta Elias: veja, vou preparar para o meu filho, para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Elias vai dizer para ela: não temas. A mesma coisa que o Senhor fala com os seus profetas, falou com Agar, e tantos outros homens na Bíblia. Quando a gente escuta não temas de Deus, é porque Deus já garantiu, já deu a solução. Aquilo que nos faz temer, que nos faz sentir incapazes e pensa que não tem mais jeito, o Senhor diz: não temas, é porque Ele já tem um jeito. Aleluias. Ele já tem uma direção. Oh, glória a Ti, Jesus. Essa noite eu estou pregando para que você não fique perdido na mensagem sobre um Deus de direção e de provisão. Aleluias. Não tenha medo quando Deus te der uma direção. Porque embora pareça improvável, difícil, o Deus que dá a direção também dá a provisão. Aleluias.
profeta disse para ela: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém, faz isto primeiro para mim, e depois para ti e para o teu filho. Olha o que o profeta diz: primeiro para mim. É o próprio Deus dizendo. No limite daquela mulher, a única coisa que ela tinha, tem coragem de colocar a sua última provisão na mão de Deus? Tem coragem de colocar a sua última tentativa, causa, na mão de Deus? O profeta diz: faz primeiro para mim. O que ela disse? Que era o seu último sustento. E Deus gosta de nos provar mesmo. Deus gosta de nos testar mesmo. Para você ao fim, coloca na minha mão para você ver o que eu posso fazer. Coloca na minha mão para você ver o que eu faço. Como eu já disse aqui no início desta mensagem, o mesmo Deus que fez no passado é o mesmo Deus que faz nos dias de hoje. É o mesmo Deus que realiza agora, aleluias. Que realiza hoje, que faz, que opera, aleluias. O profeta diz: faz primeiro para mim, depois para o teu filho. O que está faltando em nosso meio é colocar o Senhor como prioridade. Em separar primeiro para Deus. Mas, Senhor, se eu separar primeiro para Deus, vai faltar para mim. Peraí, você crê ou não crê no Deus da providência? Você crê ou não crê no Deus que faz? Como já disse aqui nessa noite, Deus não tem apelido, tem nome. O nome dele é Jeová Jiré, é Deus provedor, é Deus que faz. E você acredita ou não acredita? Crê ou não crê? Então faz primeiro para mim e depois para ti, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha na panela não se acabará, o azeite na botija não faltará, até o dia que o Senhor envie chuva sobre a terra. Deus é Deus que garante, Deus é Deus que faz. Ei, aleluia, oh glória a Deus. Ah, se eu fosse você, glorificava mais esse Deus. Se eu fosse você, bendizia mais a Ele nesta noite, porque o Deus da providência não te abandona, Ele não te deixa, não vai te deixar envergonhado, não vai te deixar caído, não vai te deixar sem um sustento. Aleluias, oh glórias a Deus. Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Ramandará Surialamanto. Oh, glória a ti, Senhor Deus de providência. Sabe o que Deus falou para mim enquanto eu orava nesta mensagem? Deus falou que ia nos visitar aqui nesta noite. Deus falou que ia descer aqui neste lugar. Se você não está sentindo, abre o teu coração para Ele agora, porque o Deus da providência não é um Deus ausente, é um Deus presente que está dizendo: não temas. Oh, glória a Deus. Aleluias. Oh, glória, glórias. Glória, 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 glórias. Oh, aleluia, aleluias. Aleluias. Grande é o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode te faltar tudo, mas se não faltar a prioridade de Deus, Deus entra com resposta. Aleluias. Deus disse para aquela mulher: aleluias, primeiro para mim e depois para ti. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Aleluias. Porque nesse lugar agora você vai rever e você vai dizer para Deus, e se colocar como prioridade diante da face do Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele quer fazer. Só que Deus não vai fazer se você não tiver Ele como prioridade. Se você não se tiver disposto em colocar primeiro o Senhor em primeiro lugar,
você não vai ver Deus fazer a providência e realizar na tua vida. Aleluia. Eu não sei o que você está olhando para a tua vida e está dizendo, eu queria, eu desejo, eu sonho. Eu não sei o que você almeja. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, coloque primeiro para mim. Ou entregue nas minhas mãos. Para que eu possa realizar na tua vida. Para que você veja. Quem aqui quer ver? Nós entendemos uma coisa. Que nós não acreditamos por aquilo que vemos. Mas comece a olhar com os olhos da fé agora. Comece a olhar com os olhos da fé neste momento. Porque o Senhor está dizendo assim, se me colocar em primeiro lugar, Ramanduriasuribikandarasya, entrarei com uma providência, Ramanchorabasturigiandarai, e saberás que eu permaneço sendo Deus, que tem o controle de tudo, Ramanchorabasturiandarai. Até hoje você tentou do teu jeito. Até hoje você tentou do seu jeito e você não conseguiu. Sabe por quê? Porque você não colocou eu na tua história. Você não colocou eu em primeiro lugar. Sabe o que Deus me manda te dizer? Coloque agora, se coloque agora na minha presença. Porque eu começo hoje. Não vou te enviar, eu já enviei. Eu não vou determinar, eu já está determinado. Eu quero te dizer nessa noite que o Deus da providência, o Deus que faz, Ele não irá fazer não, Ele já fez. Então somente coloque Ele em primeiro lugar, porque o Senhor fará acontecer na tua vida, fará acontecer na tua história, porque Ele permanece sendo o mesmo, Deus de provisão, Deus que provê, aleluias, oh glórias a Deus, aleluias, aleluias. Aleluias. Ramantoras Turiandarai. Aleluias. O mundo aí fora diz assim que santo de casa não faz milagre. E nós conhecemos pela palavra que o profeta, muitas das vezes, em sua pátria ele não tem honra. Crê na palavra que sai desse altar. Às vezes a gente conhece e parece que... Eu vou encerrar. Às vezes a gente conhece um irmão e parece que a gente está falando aquilo que a gente quer. Mas Deus fala fortemente em meu coração. Anderson, Deus está te dizendo, a partir de hoje, Ramandarasuribikanto, a partir de hoje, eu vou te mostrar, Anderson. Eu vou te mostrar que eu sou Deus que te chamei. Só que tem um detalhe. Me coloque em primeiro lugar na tua vida. Me coloque como prioridade, Anderson. Porque aquilo que você determinou no teu coração em secreto, era eu colocando, não é você, não é sonho teu, não é vontade tua, é Deus que está realizando, é Deus que está te dizendo, eu já era para ter feito, já era para eu ter entrado, mas Deus está dizendo assim, ó, entre primeiramente em minha presença, porque o demais, o restante, eu já preparei, eu já determinei, eu já enviei. Eu falo isso com a autoridade que Deus me dá, diante desse altar santo, diante desse altar que Deus fala, prepara-te, homem, se prepara, porque te chamei para coisa grande. Você pensa que não vai dar, mas Deus está preparando e vem para tua mão. Você não vai acreditar e vai dizer verdadeiramente, foi Deus, foi Ele, porque eu não posso, mas o Senhor pode, aleluias. Fique atento aos sinais que Deus te dá. Aleluias. Quem crê nesta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Aplauda com alegria, porque o Deus da providência,
está conosco, aleluias. Eu agradeço a oportunidade nessa noite, e as palmas mais uma vez adoram o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia.